Boa noite, temos uma pessoa, Lilice entrou. Enquanto as pessoas vão entrando, vou começar a live. A live Sedes mansos como eu sou. Jesus disse, sede mansos como eu sou. Vocês se consideram mansos? Vocês se consideram pessoas que têm domínio próprio? A mansidão é algo realmente que é totalmente necessário para se ter um bom convívio, para se ter bons relacionamentos, pois a falta dessa mansidão prejudica muito a vida das pessoas. E eu acho muito importante abordar sobre isso, principalmente sendo algo que a sua falta já fez, né, danos significativos na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas tiveram lares desfeitos, muitas pessoas tiveram famílias desestruturadas por falta de mansidão de alguém daquele lar, né? E essa falta de mansidão, ela leva as pessoas a cometerem atos insanos, elas levam as pessoas a fazerem mal, principalmente pelas palavras, principalmente pela falta de tato com as palavras. De quando você está irado, você acaba falando sem analisar o que você está fazendo, sem analisar o que você está de fato provocando na outra pessoa. Então, Jesus é o maior símbolo de mansidão, de pessoa mansa que podemos nos espelhar. Mas tem várias outras pessoas na Bíblia que vou estar falando durante a live que também são símbolos de mansidão, biblicamente falando, e que nós podemos nos espelhar. E o principal versículo, que é onde Jesus fala sobre seres mansos como eu sou, está em Mateus 11:29, que quando ele disse a mansidão, quer dizer, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Então, analisando esse versículo parte por parte, ele está dando uma instrução para como você terá paz na sua alma, né? A alma significa a nossa psique. Teremos paz se formos mansos, porque quando estamos irados, nós acabamos gastando muita energia cerebral e acabamos ficando estressados e o nosso córtex, quer dizer, o nosso cortisol é extremamente elevado e causa muitos danos emocionais no sentido de cansaço. Realmente você tem um cansaço quando você está estressado demais, quando você está irado. Então, detalhando, ele quer dizer que nós encontraremos paz e descanso quando nos tornamos mansos e humildes, assim como ele é. E a humildade aqui é diferente do que muitas pessoas acham. Muitas pessoas acham que ser humilde é conversar com todo mundo, ser humilde é uma pessoa que não tem muito apego a bens materiais, né? Ser humilde é você identificar e respeitar os seus limites. Ser humilde é você saber voltar atrás quando precisa.
Ser humilde é você ter inteligência emocional para lidar com uma situação onde o seu ego quer sobressair, né? O nosso ego é ele que atiça para que nós queiramos, né, se manifestar em alguns momentos de ira. E aí, quando a gente vem para essa humildade, é o contrário de ser vaidoso, nesse sentido de colocar o ego à frente de nós, à frente da inteligência, do raciocínio, né? Do raciocínio do que aquilo ali pode causar. Então, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Mateus 11, 29. Manso significa pessoa que tem um gênio afável, sossegado, equilibrado, apaziguador, calmo. Muitas pessoas confundem mansidão com covardia, mas não tem a ver. Não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com covardia, tem a ver com você ser inteligente suficiente para agir com educação diante de qualquer situação, diante de qualquer coisa que possa dar uma desestruturada dentro de você. Então, a mansidão praticamente é a virtude gerada da inteligência emocional. Então, quando uma pessoa grita, você tem inteligência emocional de saber, essa pessoa está ferida, eu não vou alterar o meu tom de voz e vou ser mansa diante dela. Ou também, quando você mesmo está com impulso dentro de você para gritar, e aí você pensa e diz, não vale a pena, eu posso agredir as pessoas ao meu lado e eu posso agredir a mim mesmo fazendo isso. Tudo tem um propósito para estar acontecendo, né? Então, muitas situações pequenas fazem com que as pessoas percam a calma com muita facilidade. E essa perda de calma pode causar muitos danos, principalmente no mundo espiritual, porque querendo ou não, você se ira, você acaba entrando em um pecado, né? Se você se ira e você sabe controlar, tudo bem, mas se você se ira e começa a colocar para fora, agredindo pessoas emocionalmente, com a sua forma de falar, com a sua mansidão lá embaixo, você está pecando. Pecando, você abre aí uma porta para o mundo espiritual, para muitas outras coisas acontecerem. Então, o diabo, ele vai sempre usar os seus pontos fracos. Ele faz de tudo para nós perdermos a nossa mansidão, porque ele sabe que é ali que ele pode entrar. Então, ele sempre vai usar aquelas coisas para te tirar a calma, para você perder o controle, para você sair da presença de Deus, da graça de Deus. Então, fiquei irado, eu vou respirar fundo e perguntar para Deus o motivo, por que, meu Deus, que eu tenho tanta ira dentro de mim? Por que eu preciso me irar nesse momento? Essa situação realmente é uma situação para expor a minha ira dessa forma? Então, um diálogo interno é fundamental para a gente conseguir também ter um equilíbrio. Mas vamos falar mais sobre isso, dessas formas de como lidar mais à frente.
Oi, amadas que entraram. Boa noite para vocês, Osana, Antônio, Patrícia. Fico feliz de vocês estarem aqui comigo. Então, a live é sobre mansidão, sedes mansos como eu sou, Jesus disse. E eu estava aqui explicando algumas situações onde as pessoas perdem a calma, né? E essa mansidão acaba se afastando das pessoas. E em Provérbios 15:33 também diz que adiante da honra vai a humildade. Você quer ser honrado? Seja humilde antes. Esse ser humilde, como eu já disse, saber seus limites, saber até onde você consegue ir, você não dá passos além, saber respeitar o outro, saber que você não precisa sempre estar sendo reativo em tudo que te falam, em tudo que você ouve. Outra questão é que as pessoas acham que se elas não falam nada, elas estão dando vantagem a quem está sendo irado com elas, mas isso não é verdade. Ao contrário, quando você cede, quando você rebate a uma pessoa irada, você simplesmente está dando o controle das suas emoções nas mãos da pessoa. Então, você ser manso diante de uma situação de ira ou diante de qualquer situação que você esteja vivenciando, que seja estressante, é um sinal de controle emocional, é um sinal de você ser forte diante daquilo, porque você consegue segurar suas emoções e não entregá-las às situações. Então, vemos que nesse ensinamento de Jesus, ele está dando a chave para o caminho da paz para a nossa mente. Vamos achar descanso e paz quando formos mansos. E não é simples assim, né? Claro que não é simples assim. Se a pessoa ela alimentou a vida inteira um estilo de vida onde ela está sempre irritada, ela está sempre estressada, claro que não vai ser tão simples ela conseguir ter mansidão. É uma questão assim de um dia de cada vez. Mas não acredite que é o seu jeito. Muitas pessoas falam essa frase, é o meu jeito de ser. Não, não é. Isso é uma mentira do diabo. A não ser que você tenha um transtorno de personalidade. Se você não tem um transtorno de personalidade, você pode mudar a qualquer momento a forma de você ser. Basta você ter pequenos novos hábitos. A constância de pequenos novos hábitos faz você mudar o seu estilo de comportamento. Então, se uma pessoa diz, eu sou assim, vou morrer desse jeito, porque é o meu jeito de ser sangue quente, né? Essa pessoa está totalmente enganada e ela precisa ser despertada que ela pode sim ser de uma forma melhor. Ela pode ser de uma forma semelhante a Cristo, principalmente as pessoas que estão dentro da igreja e têm comportamentos assim, elas não foram transformadas, elas não nasceram de novo. Porque quando você nasce de novo para Cristo, toda a sua estrutura mental precisa ser mudada, não é só apenas algumas coisas. Você precisa também mudar a sua forma de pensar. Então, se eu mudo a minha forma de pensar e coloco os ensinamentos bíblicos na minha mente, e eu quero essa filosofia, eu quero viver essa filosofia de vida, eu vou precisar também ter novos hábitos. E se a própria palavra diz para ser manso,
eu vou precisar trabalhar em cima disso. Se for, às vezes a pessoa acha que precisa ser um pecado muito grande para afastá-la de Deus, para afastá-la das bênçãos. Não, até esse gênio forte, entre aspas, que você sustenta, que você alimenta e que você finge ser algo da sua personalidade que não é, isso aí pode te afastar das bênçãos de Deus, isso aí pode te afastar de ter uma comunhão dentro da sua casa, com seus familiares. Então, como eu falei no início, muitos lares são desfeitos pela falta de mansidão. Muitos relacionamentos são destruídos pela falta de mansidão. Muitos filhos crescem com milhões de feridas geradas por falta de mansidão, por pais muito irados, pais muito rudes. E tudo que gera feridas não vem de Deus, né? Então, os frutos do Espírito, dentro dos frutos do Espírito está a mansidão e o domínio próprio. Andam de mãos dadas. Para você ter a mansidão, automaticamente você vai precisar ter o domínio próprio. E se é um fruto do Espírito, muitas vezes eu posso precisar não só da minha vontade própria, mas de uma intimidade com o Espírito Santo para ele poder me ajudar a conseguir ter esse fruto, que é a mansidão. Todas essas características negativas de ser rude, desagradável, grosseiro, indelicado, que é o que significa uma pessoa que não é rude, todas essas características, elas são péssimas para qualquer relacionamento, qualquer tipo de ambiente que você for estar, né? Então, o contrário, né? O contrário de ser manso é ser desagradável, é ser grosseiro, é ser indelicado, é ser intragável. Olha que palavra forte. Intragável, o contrário de manso, ofensivo, insociável. Olha só, você já pensou você ser taxado de intragável por alguém? Às vezes a pessoa ela te suporta por você ser da família ou por você ser de um mesmo núcleo no mesmo núcleo de trabalho, né, da mesma equipe, mas ela não te suporta pela sua forma de ser desagradável, não ser manso. E muitos saem falando: nossa, essa pessoa entra no ambiente, o ambiente fica desestruturado. Quando essa pessoa chega no ambiente, as coisas mudam, a energia é sugada, né? Vem um peso. E pessoas que são muito rudes, elas também causam danos emocionais aos que ela está ali convivendo. Pessoas saem de trabalhos por causa de colegas desagradáveis e rudes que não são mansos. Pessoas desenvolvem problemas de ansiedade, crises de pânico por causa de chefes que não são mansos. E pessoas acabam com casamentos que poderiam durar anos por causa de do seu parceiro ser rude demais na forma de ser, na forma das palavras. É preciso assim um psicológico muito firme, muito frio, melhor dizendo,
para não ser abalado pela falta de mansidão. E a falta de mansidão, ela também leva você a ter problemas emocionais. A própria pessoa em si, porque ela tá sempre debaixo de uma nuvem negra, ela vê sempre tudo muito negativo. Ela sempre está estressada e irada. Impossível isso também não causar danos à própria pessoa. É um assunto polêmico, entre aspas, é um assunto meio desagradável, mas é um assunto necessário. A forma de nos relacionarmos com os outros precisa estar em harmonia com o que pregamos, precisa estar em harmonia com o que nós decidimos acreditar. No momento que eu me converto, eu quero uma nova vida. E essa nova vida vai precisar de ter novos hábitos. Não tem como você estar dentro de uma igreja, ser batizado e continuar com os mesmos hábitos. Pode ser uma palavra pesada, mas é a verdade. A própria Bíblia, se você começar a ler, você vai ver tudo isso que eu estou falando ali dentro. Então, não vamos ficar pegados aos principais versículos que a gente considera muitas vezes os mais importantes, né? Os 10 mandamentos. Não é só isso que te salva, não é só isso que vai te dar uma vida plena, que vai te dar uma vida de vitória, uma vida de alegrias. Principalmente a sua forma de vivenciar e de tratar os outros. É ali que está um mistério de tudo, que foi muito bem pregado no Novo Testamento. Infelizmente, muitas pessoas são mansas para impressionar outras pessoas. Lá fora, elas tratam todas as pessoas muito bem, porém, dentro da sua própria casa, ela se transforma no incrível Hulk. Quem nunca viu uma pessoa assim? Quem nunca ouviu falar de alguém assim, né? Quem em sua família não tem uma pessoa que todos gostam lá fora e dentro de casa a própria família é maltratada por essa pessoa? Acredito que cada um de vocês que estejam ouvindo conhece pessoas assim. Só que você começa dentro do seu lar. As transformações que Jesus faz nas nossas vidas precisam começar dentro do nosso lar e não lá fora para impressionar. Não vamos ser artistas e fingir uma coisa, nós vamos praticar isso dentro de casa para que isso se torne natural e aí nós vamos florescer em qualquer lugar. Então, uma pessoa que é diferente, se no trabalho ela trata todo mundo bem, em casa ela trata todo mundo mal, ela é intolerante, ou dentro da igreja, ou sei lá onde, ela trata todo mundo bem, e em casa ela não tem tolerância com nada, tem algum problema com essa pessoa, né? Essa pessoa precisa ser trabalhada e muito. Vocês que estão me assistindo essa live, vocês se consideram mansos? Vocês consideram que vocês têm esse domínio próprio de serem mansos como Jesus, de serem tolerantes, de saberem tratar as pessoas sem gritar, sem ser rude, sem ser arrogante? Vocês se consideram pessoas mansas? É um trabalho diário, né? E as pessoas que você convive, tem alguém que mexe com o seu psicológico por não ser manso? Por não ser mansa? Se quiserem, podem comentar. O bate-papo está aberto. No nosso cérebro existe
a plasticidade, né? A plasticidade é um mecanismo que temos dentro do cérebro que faz com que nós possamos mudar, para que nós normais possamos evoluir, né? Então, assim, se eu não tenho um transtorno de personalidade, eu posso evoluir. Eu posso querer ser melhor do que eu sou hoje, assim como qualquer outro comportamento que eu queira melhorar, né? Assim como tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua, fazer um outro curso, uma nova faculdade. Você vai agregando novas informações, você vai aprendendo e você vai crescendo naquela área. Se não existisse essa capacidade, você não conseguiria aprender. Então, se eu posso aprender coisas novas e outras formas de fazer, como eu não vou poder aplicar isso no meu próprio comportamento? A dificuldade toda vem devido ao orgulho que muitas pessoas carregam dentro de si, de que porque sempre foram daquele jeito, elas tendem, né, a ter uma dificuldade em retroceder. Na cabeça delas, elas estão retrocedendo, sendo diferentes. Então, esse orgulho e essa falta de conhecimento de que elas podem mudar, se elas decidirem isso, faz com que essa pessoa fique aí com 80 anos, causando problemas dentro da sua família, causando irritação, causando ira, né? Quantas pessoas que aturam, né, um casamento é aturado, as pessoas vão perdendo o amor devido a um ou outro não ter mansidão, e eles levam a vida inteira infelizes simplesmente por não ter a humildade de querer mudar. E mudar a percepção. Se eu mudo, as coisas melhoram. Se eu evoluo, as coisas vão melhorar. Todo o meu redor vai melhorar, as pessoas vão me amar, as pessoas vão fazer questão da minha presença. Então, tem vantagens em mudanças. Só tem vantagens para quem quer crescer e sair do comodismo da mesmice. Se essa pessoa que tem dificuldade em ser manso olhar para as vantagens, ela vai estar desenvolvendo a sua inteligência emocional e vai sim se interessar em mudar. Então, a mudança só traz benefícios, fora os benefícios espirituais, né? De você ser uma pessoa ungida, uma pessoa que tem intimidade com Deus, que vai ser mais sensível a receber o Espírito Santo. Como uma pessoa que vive irada e estressada vai receber conduções, né? Vai receber direcionamentos do Espírito Santo. Meio difícil. Um dos locais que as pessoas acabam não sendo mansas é no trânsito. No trânsito, as pessoas meio que se transformam, né? Mas se você começar a pensar com empatia, por que essa pessoa está em alta velocidade? Por que essa pessoa quase bateu em mim? Será que essa pessoa não está correndo porque precisa chegar num hospital? Porque ela tem algo muito grave para resolver? Isso não é pensado. Então, nós temos que sempre pensar o que está acontecendo na vida dessa pessoa que fez isso errado. Por que essa pessoa cometeu esse erro? Né? Às vezes a pessoa não é mansa diante de erros, né? No trabalho principalmente, um funcionário comete um erro, ou uma pessoa da própria família deixa de fazer alguma coisa. Será o que está acontecendo na cabeça dessa pessoa que ela não conseguiu concluir aquele trabalho? Não seria melhor perguntar se não está acontecendo alguma coisa em vez de
chegar na ignorância, no desespero, na gritaria, ou outra, essa questão de ficar irado no trânsito, vai mudar o quê? Se você ficar irado dentro do seu carro, a pessoa nem sabe o que está acontecendo dentro do seu carro. Se você está gritando ou até xingando a pessoa, que é pior ainda, né? A Bíblia diz para não que nenhuma palavra torpe saia da sua boca, somente palavras de bênção. Então, quando eu falo uma palavra negativa sobre aquela pessoa, eu estou amaldiçoando aquela pessoa que eu nem conheço, né? E a pessoa nem tá sabendo de nada. E aí, em vez de eu chegar calma e tranquila no lugar que eu estou indo, eu chego a 1000 por hora. Então, são questionamentos para nós estarmos fazendo a nós mesmos, diante dos momentos estressantes. Por que eu estou tão irado? Isso realmente é motivo para isso? Da onde essa ira está vindo, né? Querendo ou não, as pessoas que não têm mansidão, é uma ira alimentada por muito tempo, que estão, é assim, vai juntando insatisfações que ela nunca falou, e aí ela se torna um adulto amargurado, estressado, intolerante e despeja nos outros suas insatisfações através de palavras más, de gritos e tudo mais. Então, cabe também, se eu não sou uma pessoa mansa, me perguntar onde tudo começou para eu me tornar uma pessoa assim. E fica a dica daquele filme Duas Vidas. Esse filme é tremendo para você entender a raiz de onde vem a ira que não deixa você ser manso. Podemos mudar quando decidimos e entendemos de fato que essa forma de ser já não favorece mais, ela só nos atrapalha. Então, a gente vai falar todos os dias para nós. A ira não nos leva a nada. A ira não me leva a nada. Senhor, me usa para ser uma pessoa que seja diferente. Senhor, coloque mansidão no meu coração. Coloque, Senhor, amor na minha vida. Coloque tranquilidade. Que eu veja o lado positivo em todas as coisas. E que eu me lembre do versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os fatos que te estressam existem por algum motivo. Aquela pessoa que é lenta, que você acha que é lenta, que te atrapalha, que te deixa estressado, pode ser o mecanismo usado por Deus para que você seja tranquilo, para você desacelerar. Então, uma pessoa que comete muitos erros perto de você, que te deixa muito nervoso ou nervosa, ela está sendo usada para te fazer ser tolerante. Entendeu? Quanto mais eu ajo daquela forma, mais situações vão se repetindo. Somente quando eu mudo minhas atitudes, situações novas começam a acontecer na minha vida. Eu preciso sempre estar nós precisamos sempre analisar essas situações que nos estressam, a ponto de nos deixarmos irados e colocarmos essa ira para fora nos outros. São situações que precisam ser trabalhadas em nossas vidas. Se Deus falou, Ele vai nos ajudar. Se Ele está falando que nós precisamos ser mansos, é porque existe essa possibilidade. Não tem como Ele falar algo que não teria como a gente fazer. Então, eu não tenho forças. Deus me ajuda. Por mim, eu não tenho forças, mas o Senhor é a minha força. O Senhor vai me ajudar a conseguir. O Senhor vai à minha frente. O Senhor vai me preparar
para as situações que eu vou viver hoje. Já começa seu dia falando assim e você vai ver resultados. Coloca Deus em tudo que você vai ver resultados. O apóstolo Paulo, em Gálatas 5:23, fala sobre os frutos do Espírito, que são o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Para se ter os frutos do Espírito, é preciso você ter intimidade com Deus. Você precisa orar, pedir a presença do Espírito Santo para você desenvolver dentro de você esses frutos. Além da decisão, né? Primeiro eu decido, eu não me sinto capacitada, mas Deus irá me capacitar com seu Espírito Santo para eu ter esses frutos dentro de mim. Vamos falar das pessoas citadas na Bíblia? A melhor coisa que eu acredito que existe para colocar dentro do nosso cérebro, verdades que precisamos acreditar, são testemunhos, são notícias de que deu certo com alguém. Então, se deu certo com alguém, vai ter que dar certo comigo. Então, vamos a Moisés. Moisés matou um homem. Moisés, em seu momento de ira e de falta de mansidão naquele momento, ele matou um homem e saiu fugido. Ele era um serial killer, Moisés. Sabe por que ele não era um psicopata e nem um serial killer? Porque lá na frente ele foi considerado o homem mais manso e paciente de toda a terra. Palavras vindas de Deus, está lá em Números 12:3. Esse mesmo homem que matou alguém no seu passado foi considerado o homem mais manso de toda a terra, mais paciente. Algumas versões bíblicas falam paciente, outras falam manso. No resumo, é a mesma coisa. Se ele fosse um psicopata, ele não teria mudado, né? Ele teria continuado no caminho da negatividade, da perversidade, mas ele, no decorrer da vida, do processo de amadurecimento, ele permitiu que Deus fizesse mudanças dentro da vida dele. E nessas mudanças ele se tornou um homem manso. E a mansidão dele foi tão grande a ponto dele pedir misericórdia às pessoas que estavam se virando contra ele. Pedir misericórdia a Deus por essas pessoas. Nesse mesmo texto, né? Ali a Miriam e Arão, eles estavam sendo falsos, falando por trás do profeta Moisés. E Deus se irou tremendamente contra eles, fazendo com que Miriam ficasse leprosa. E Moisés intercedeu por ela. Moisés foi a Deus e disse: tenha misericórdia deles e os cure, Senhor. Então, se ele não tivesse se tornado manso e humilde, ele não estaria tendo esse comportamento diante de pessoas que estavam se virando contra ele. Outra situação, outro exemplo foi Davi. Outro exemplo de mansidão, Davi, mesmo ele sendo perseguido e jurado de morte por Saul, ele foi manso. Ele se afastou. Em vez de confrontar Saul, em vez de ir tirar satisfação ou falar 1000 coisas com ele, ele simplesmente se afastou. E no momento que ele teve oportunidade de até mesmo
matar o Saul, ele simplesmente não fez. E ele disse que ele jamais iria fazer algum mal contra uma pessoa que foi ungida por Deus. Então, olha a humildade que ele teve nesse sentido. Olha a mansidão que ele teve em reconhecer que Saul, mesmo agora estando transtornado e fora de si, tinha sido ungido de Deus. Então, por essa razão, ele preferia obedecer a Deus e não fazer nada. Simplesmente ele não fez nada. E quando nós não fazemos nada diante da ira que vem contra nós, pode ter certeza que Deus irá nos abençoar, porque quem nos justifica é Deus. Jesus foi humilhado de todas as formas e ele não se justificou, ele não se defendeu, ele não ficou indo de porta em porta dizer que ele não era nada daquilo. Ele simplesmente pediu para Deus ter misericórdia das pessoas que estavam fazendo aquilo contra ele, porque não sabiam o que faziam. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Sempre terá uma honra, sempre terá uma recompensa para as pessoas que são mansas, para as pessoas que não vão com tanto imediatismo, com tanta reatividade se defender. Claro que você não estou falando aqui para você ser uma pessoa que fique debaixo desse jugo da humilhação. Deus também não quer isso para nós. Eu estou dizendo diante de situações que acontecem, que nós não tínhamos como não estar ali naquela situação e fomos ali de alguma forma confrontados por uma pessoa irada. E aí, como nos comportarmos? Vamos nos irar também? Ou vamos ser mansos no sentido de que quem controla as minhas emoções sou eu, não o outro? Lembre-se disso. Quando eu me irrito e debato, eu estou dando ao outro e as outras coisas e as situações o controle sobre a minha vida e sobre as minhas emoções. Então, diga todos os dias para você mesma: eu controlo as minhas emoções. Deus controla as minhas emoções. A palavra do Senhor controla as minhas emoções e não as circunstâncias e as pessoas que o diabo muitas vezes usa para nos atacar, para perdermos a nossa graça e aí alcançarmos as nossas bênçãos. Nossa luta não é contra as pessoas dessa terra, lembre-se disso. Nossa luta é contra potestades e principados. Jó foi outro exemplo de mansidão. Jó foi humilhado, Jó perdeu tudo o que tinha e ainda foi julgado pelos seus amigos, dizendo que será que ele não estava em pecado, por isso que ele estava passando por tudo aquilo, né? Então ele foi extremamente julgado e mesmo assim ele permaneceu diante da vontade de Deus. Mesmo assim ele orou pelos seus amigos e foi abençoado por Deus. Deus o abençoou e o honrou, dando a ele mais do que ele tinha e com melhores qualidades ainda. Paulo também foi um exemplo de uma pessoa mansa e um exemplo de como se comportar diante das provações. Quando ele diz, lá em 2 Coríntios 12:10, eu escrevi, eu acho que eu escrevi errado aqui nas minhas anotações. Diante de todas as perseguições, ele disse:
Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, é então que sou forte. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, por amor a Cristo. Pois quando estou fraco, então eu estou forte. 2 Coríntios 12, 10. Esse é um dos maiores exemplos de mansidão. Diante de tudo que ele estava passando, sendo perseguido, humilhado por amor ao Evangelho, ele ainda diz que tinha prazer nessas perseguições, porque ele estava tendo e sendo perseguido por Cristo. Então, tudo que ele estava fazendo era por Cristo. Então, ele tinha prazer em estar sendo humilhado por estar levando o Evangelho à frente. E quando ele se via fraco, aí que ele se via forte, porque é aí que o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas. Aí que vem aí que você consegue ver, né, o mover de Deus quando as coisas estão todas dando errado e ele vem e restaura, ele vem e consola, ele vem te dar sustentação para passar por tudo aquilo. Mas o que fazer com essa ira? O que fazer com essa ira que está dentro de mim? O que eu faço com essa ira que está dentro de mim quando eu estou irado? Numa situação de ira, o que fazer? Você vai fazer como Asaf fez em Salmo 73. Você vai entregar tudo a Deus. Você vai procurar um lugar que você precisa estar sozinho e vai desabafar com Deus. Vai para o banheiro, vai para o seu quarto, vai para o seu carro, dá uma volta e desabafa com Deus. Fala tudo que você estiver sentindo para Deus. Coloca para fora e aproveita para perguntar: Senhor, de onde vem tanta impaciência? De onde vem? Onde tudo surgiu? Você focando em achar da onde tudo isso surgiu de dentro de você, você vai conseguir chegar mais rápido à questão de ser manso. A ser manso como a Bíblia diz que você precisa ser. Você vai ter a conscientização de que toda essa ira que você tem dentro de você foi devido a alguma ferida que você passou. E essa ferida nunca foi tratada e ela foi se acumulando no decorrer da vida, diante de pequenas coisas que não tinham nada a ver com a situação, mas que o seu próprio cérebro associou-as à mesma situação, como se você estivesse em constante perigo. Então, onde foi que surgiu as suas feridas para te transformar numa pessoa tão irada, numa pessoa que perde tanta paciência como você perde? Pergunta isso para Deus quando você estiver a sós. E se não é você a pessoa irada, se não é você a pessoa que não é manso, se é alguém que você conhece, comece também a falar com Deus. Deus, toca nessa vida, toca nesse coração. Quebranta esse coração e mostre a ele, mostre a ela que ela está tendo comportamentos que não vêm de ti. Espírito Santo, mostre a essas pessoas que não são mansas, que elas não estão fazendo a sua vontade. Incomode-as. Quando o Espírito Santo começar a incomodá-las, elas vão se atentar para a questão da mudança, para a tentativa de mudança. E aí sim as coisas começam a serem transformadas, quando vem o desejo, a vontade e a tomada de decisão. Por que tanta reatividade?
por que tanta reatividade, né? Por que será que... Por que esse coração é tão reativo? Por que esse coração tá tão pesado, né? Vamos tentar produzir empatia, a empatia de se colocar no lugar do outro, antes de explodirmos. Vamos parar 5 minutos para pensar que outras situações podem estar acontecendo para aquilo estar acontecendo. E que será que não é a vontade de Deus para que outras coisas venham a acontecer? Então, também ter esse pensamento que nem tudo é contra nós, nem tudo foi especificamente projetado para te tirar a paciência. Nem tudo, nem todas as pessoas estão contra você. Não, as pessoas da sua casa não estão trabalhando contra a sua vida. E como as pessoas rudes, elas agem como se aquilo fosse proposital. Aí você diz assim, eu esqueci de fazer isso. A pessoa fala, não tem como você ter esquecido de fazer isso, né? Em uma voz muito arrogante, ela te confronta, ela não aceita o que você fala e ali começa a te humilhar de alguma forma, né? Então, ela, na verdade, ela acha que aquilo que você deixou de fazer ou aquilo que você cometeu de erro foi propositalmente feito contra ela. Inconscientemente é isso que ela pensa, por isso ela traz toda essa ira de dentro para fora. Nem tudo é intencional, as adversidades sempre vão acontecer. Sempre vai acontecer alguma coisa, mas não é por isso que nós vamos estar esbravejando e jogando nossas insatisfações nas outras pessoas. Então, existe também a ira reprimida. A ira reprimida também causa muito mal. Eu não posso sair falando de qualquer jeito com as pessoas, mas também eu não posso ficar guardando muitas coisas dentro de mim, porque isso vai me sufocar. O que eu preciso é ver as situações de uma forma diferente para eu não ficar com esse peso dentro para elas não se tornarem um peso dentro de mim. Então, se em vez de eu ver uma situação, fulano sempre faz isso contra mim, porque é comigo, é porque é comigo. Se fosse com outra pessoa, não faria isso. Aí levo tudo aquilo pro pessoal, fico guardando aquilo, remoendo aquilo dentro de mim, remoendo aquilo dentro de mim. Isso também não vai me fazer bem. E aí vem as famosas doenças, depressão, ansiedade, mania de vitimismo, andam de mãos dadas com a ira. A ira reprimida, ela causa doenças. Então, eu preciso ver a situação diferente para ela não se tornar um peso dentro de mim. Então eu preciso desabafar aquilo com Deus, ver de uma forma diferente para eu ficar leve. Eu não posso acumular, tá? Eu não vou falar nada e não vou me estressar com essa pessoa, mas eu guardei aquilo como se fosse direto para mim, como se fosse uma ofensa, e aí criou-se uma mágoa profunda. Vai se criando mágoas, principalmente quando as pessoas fazem várias vezes e você convive com essa pessoa. Vai ter uma hora que você vai explodir. Então, eu não posso reprimir, eu preciso ressignificar, dar uma outra visão para essa situação, para ela não ficar dentro de mim como um peso. Diga todos os dias, começa a falar todos os dias, Deus, haja na minha vida, haja e transforme a minha vida, a minha forma de ver as coisas, muda a minha percepção dos fatos.
Senhor, muda a minha forma de ver o outro, de ver as circunstâncias, de tentar ver sempre um lado positivo que tenha naquilo. Me dê mansidão, me dê amor todos os dias, um dia de cada vez. Se você decidir agir diferente, ver diferente, você vai conseguir. No geral, é isso, amados. No geral, resumidamente, nós precisamos ser mansos. Para ser mansos, precisamos ter conexão com Deus, com o Espírito Santo, orar, ter intimidade, ler a palavra e ter a decisão de mudança. Eu não sou, mas eu preciso tolerar alguém. Eu sou mansa, mas eu preciso tolerar uma pessoa que não é comigo. E aí eu tenho uma ira, como que eu disse? Eu guardo essa ira comigo e fico entorpecida ali com essa ira. Eu não coloco para fora, mas também não vejo de uma forma agradável e aquilo me corrói. Eu vou todas as vezes confessar isso para Deus e pedir a Ele para mudar minha forma de ver essa situação, porque eu não quero ver o mundo de uma forma negativa, eu não quero ver sempre as pessoas como se elas estivessem contra mim. Eu não quero ter mania de perseguição. Deus, eu quero ter um coração igual ao teu. É um trabalho diário, tanto o de você não ser irado, quanto de você tolerar, né, a ira das pessoas. Ser manso como eu sou, assim Jesus disse, e não é impossível. Só é impossível, entre aspas aí, se for uma pessoa que está fora da sua sanidade mental. Essa pessoa, ela já saiu da sua realidade, é uma pessoa psicótica, ela tem um problema mental, ela não tem partes do seu cérebro elas não têm a capacidade de serem mansas, de serem pessoas para conviver com as outras. Mas se essa pessoa, se todos nós não temos nenhum problema mental, nós podemos evoluir a cada dia. Lembre-se disso. Eu sou uma pessoa atualizada, fala assim, eu sou uma pessoa atualizada e eu posso mudar a hora que eu quiser. Eu posso evoluir a hora que eu quiser. Se estressar com coisas pequenas são coisas do passado. Uma mente atualizada tem inteligência emocional para pensar o que tem por trás do que a pessoa está trazendo a mim, o que tem por trás dessa situação, que vantagem tem eu falar isso ou não, que satisfação eu estou tendo, isso é para satisfazer o meu ego? Ou será que eu me acostumei tanto em viver em tempestade e briga, que eu tenho prazer em estar sempre brigando, reclamando e atrapalhando a vida das outras pessoas? Porque infelizmente existem pessoas que elas se acostumaram tanto que elas procuram coisas para ficarem iradas e provocarem ira nos outros. Também é um padrão de comportamento que pode ser mudado. A pessoa precisa se analisar. Eu tenho prazer na discussão? Eu tenho prazer em causar essa briga? É necessário eu questionar isso a essa pessoa? É necessário eu ficar pontuando os erros de uma pessoa dentro da minha casa? É necessário causar uma briga, às vezes, por causa de uma coisa fora do lugar, né?
de um banheiro que não foi usado adequadamente. É necessário ficar tão nervoso porque um copo caiu, ou porque o meu filho deixou alguma coisa cair no chão? Se pergunte se é necessário você perder a sua calma, a sua graça e até mesmo a proteção divina por causa de coisas tão pequenas. Então, fica esse questionamento para você e espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo para aplicar na sua vida e repassar para outras pessoas. Tudo isso eu tento aplicar diariamente na minha própria vida. E eu já convivi com muitas pessoas com esse biotipo de serem irados. E eu já fui uma pessoa irada na minha adolescência. E foi um trabalho de construção hoje eu ser calma. Não foi algo que eu nasci calma. Eu percebi o erro nos outros e não quis aquilo para mim. A partir do momento que eu fui estudando, lendo, isso é muito importante, você estudar, ler. E cada vez mais que você se aproxima de Deus, o próprio Espírito Santo vai te falando, você fez isso, isso não me agradou. Essa forma que você falou com essa pessoa não me agradou. Não fala isso, porque você vai se arrepender de ter falado. Se você falar isso, você vai causar uma ferida nessa pessoa. Isso só vem a você se você tiver intimidade de conversar todos os dias com Deus. Aí você vai conseguir ter esse domínio próprio. Então, se eu consigo, você consegue. Se Jesus conseguiu, você também consegue. Se Moisés conseguiu, você também consegue. Se Davi, Jó e outros mais bíblicos conseguiram, você também consegue, porque todos nós fomos feitos de carne e osso, vindos de Deus. E Ele deixou a sua palavra, ensinamentos para o nosso bem. Não são ensinamentos que vão nos levar para trás. São ensinamentos que vão nos levar cada vez mais longe. Você vai atrair pessoas boas, você vai ter pessoas boas perto de você. Você vai ser bem quisto pelos outros. As pessoas vão falar bem de você. Quando ouvirem seu nome, vão pensar positivo e não vão revirar os olhos porque você vai chegar naquele local. Pensa em todas essas coisas, né? Pensa nos seus próprios filhos. Você gostaria que seus filhos preferirem estarem fora que estarem em casa porque você fala e reclama demais? Você gostaria que os seus próprios filhos não gostassem de sair e fazer uma viagem com você porque você reclama o tempo todo de tudo? Infelizmente, essas coisas acontecem. Você quer ser uma pessoa solitária, uma pessoa que é tolerada? Ou você quer ser uma pessoa amada, que as pessoas fazem questão de estar com vocês? Então, se você quer ser amado, você precisa amar. Se nós queremos ser amados, nós precisamos amar, principalmente sabendo nos comunicar com os outros e sabendo controlar nossas emoções. Fiquem na paz e tenham uma linda noite, um sono abençoado por Deus. Beijos e obrigada por todos que ficaram até agora comigo.